Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai tocar num assunto muito interessante. Quem de nós nunca ouviu ou leu na Palavra de Deus, principalmente lá em Gênesis, ali no Antigo Testamento, quanto tempo as pessoas viviam? Alguns chegavam a quase 1000 anos, como foi o caso de Matusalém. E por que que hoje em dia a gente vive menos? Claro, hoje em dia nós temos muitas coisas que fazem muito mal à nossa saúde e a gente acaba vivendo menos por conta disso. Agrotóxicos, péssima qualidade do ar que nós respiramos. Tem muitas empresas que soltam muitos detritos ali que causam mal, não só à nossa saúde, mas também à natureza. Enfim, nós temos muitas coisas que hoje diminuem muito a nossa vida, né? E, gente, mas será que tem um motivo do porquê que os homens de antigamente viviam quase 1000 anos e hoje, muito mal, a gente consegue chegar até 100? Gente, tá na Bíblia sim, o porquê que isso aconteceu e porquê que nossos anos foram diminuindo aí ao longo do tempo, tá? E eu vou mostrar pra vocês o motivo do porquê que hoje nós vivemos menos através da Palavra de Deus. Nós vamos ler 2 textos apenas pra eu explicar pra vocês aí o porquê que hoje, nos dias atuais, nós vivemos bem menos que os homens do passado. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? E, gente, o primeiro texto que a gente vai ler vai ficar lá em Gênesis, no capítulo 5 e no versículo 1. E a gente vai ler alguns aí abaixo, tá? Vai dizer assim pra gente, ó. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, o cara já tinha 800 anos e ainda estava gerando filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. E, enfim, essas gerações vão passando aí e você vai ver nada muito diferente do que essa faixa aí de 800, 900 anos. Os caras viviam muito. Nossa, chega a ser assim surreal pra gente alguém viver quase 1000 anos. Porque quando a gente chega aos 100 a gente já é aplaudido, né? A gente não, ainda não tem essa idade, já falta bastante. Mas quando a gente vê uma velhinha aí fazendo 100 anos de idade, a gente já fica, nossa, viveu muito. Mas a Bíblia vai dizer que antigamente os caras tinham 800 anos e ainda faziam filhos, sabe? Tinham filhos e filhas. Mas por que disso, gente? Por que será que hoje a gente vive menos do que antigamente? Que eles viviam quase 1000 anos, que é uma coisa totalmente impossível hoje em dia. A gente vai chegar nessa questão agorinha mesmo. Abra sua Bíblia se você puder. Se você não puder, só ouça mesmo. Fica lá em Gênesis, no capítulo 1. E Gênesis, no capítulo 6, no versículo 1 até o 4, que vai nos explicar um pouquinho sobre isso. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens famosos. Nessa parte é interessante, a gente vai fugir um pouquinho do assunto dos anos, mas só para ressaltar para vocês, vocês se lembram de qual era a fama de Golias na época que Davi o matou? Ninguém tinha coragem de enfrentar, ele era como se fosse um grande herói ali para os filisteus. Então aqui me lembrou mais ou menos aí o gigante Golias que Davi matou. Davi, cheio do Espírito Santo, ele teve a coragem, e com aquela pedrinha ele foi lá e conseguiu atingir o gigante. Então você vê que é um exemplo de herói do passado, homens de fama, homens de renome. Então esses eram os gigantes. Agora a gente volta a falar da questão da idade. Vocês viram o que a palavra de Deus está dizendo, o porquê que Deus diminuiu a quantidade de anos. Foi aqui que nós passamos a viver menos,
porque as filhas dos homens acabaram se corrompendo junto com os anjos, ou os anjos ali que tinham o seu posto no céu, deixaram o seu posto no céu e começaram a coabitar, a se reproduzir com as mulheres, porque tiveram interesse nas mulheres. Começaram a achar elas bonitas e cometeram, né, esse terrível pecado aí contra o Deus dos céus, contra o nosso Deus. Tanto os homens quanto os anjos ali, eles vão dizer assim, ó: os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Muitas pessoas, para dizer que não eram os anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres, vão dizer que esses filhos de Deus seriam os servos de Deus da época, e os filhos dos homens seriam as pessoas ímpias, vamos dizer assim, da época. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu, em algum momento da sua vida, uma pessoa normal, só que uma pessoa crente, e uma pessoa ímpia se casarem, terem um filho e ele ser gigante? Vocês acham que essa explicação faz algum sentido? Gente, sinceramente, na cabeça de ninguém isso pode fazer sentido. Pra mim, e também diante da Bíblia, da palavra de Deus, isso daqui tá muito claro e muito óbvio, que os filhos de Deus seriam os anjos, filhos de Deus, filhos do Altíssimo, porque moravam com Deus na eternidade, no céu. Vieram para a terra e se corromperam com as filhas dos homens, ou seja, de humanos. E nisso nasceram gigantes. Por quê? Porque os anjos não são o mesmo material que o nosso. É óbvio que isso daria errado. Eles conseguiram se reproduzir, mas deu algo muito errado nesse meio tempo, que nasceram pessoas gigantes. Eu acho que tá muito provado, tipo, muito mais que óbvio, que esses gigantes aí são filhos de humanos com anjos, e não filho de humanos com humanos. Deus nunca fez assim. Não era o planejamento de Deus. E é óbvio que quando eles coabitaram, isso deu muito errado, porque nasceram esses gigantes. E no estudo à frente a gente vai fazer também, falar um pouquinho sobre os gigantes, tá? No próximo vídeo, não perde. Então se inscreve no canal pra você não perder. E ative o sininho também, porque aí o YouTube vai te avisar quando eu lançar esse vídeo. A gente vai falar sobre os gigantes ali, mencionados na Bíblia. E também no livro de Enoque, a gente vai dar uma passada por lá também, que eu vou explicar pra vocês quem eram esses gigantes. Como assim gigantes? Sabe? Como eles foram formados e a história por trás de tudo isso. A gente vai citar um pouquinho mais num próximo vídeo. Então, gente, eu acho que eu deixei bem óbvio pra vocês que é impossível filhos de Deus serem, tipo, como se fossem os servos de Deus, e os filhos dos homens serem os que não creem em Deus, e eles se juntarem e fizerem filhos, né, vamos dizer assim, e nascerem gigantes. Isso é história para boi dormir, né, gente? Sinceramente, se eu contar isso pro meu filho, ele não acredita, sabe? Então, quando te contarem, tentarem colocar isso na sua cabeça, você sabe que isso não convém. Você faz essa pergunta para essa pessoa: mas aonde o senhor ou a senhora viu que humano com humano gera gigante? Isso é impossível. Humano com um anjo caído, sim, pode gerar gigante, porque a genética de um anjo é muito diferente da de um humano, e é óbvio que isso daria errado. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês as coisas que aconteceram depois disso, gente. Então, eu acho que eu respondi bem a pergunta aí. Por que nós vivemos menos? Porque lá atrás, os nossos antepassados se meteram com coisas erradas. Ou seja, essas coisas erradas era coabitar com os anjos. Ou seja, as mulheres do passado coabitando com anjos. E Deus, aos olhos de Deus, isso era uma abominação terrível. E é realmente. Anjos que deixaram o seu posto para coabitar com mulheres humanas e gerarem filhos na terra. Então, assim, é por esse motivo que a palavra de Deus vai dizer que nós passamos a viver menos por conta desse terrível pecado que aconteceu. E pra gente finalizar o vídeo, eu queria ler mais uma vez Gênesis 1 até o 4. Vai dizer, Gênesis 6, do 1 até o 4, vai dizer assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, ou seja, os gigantes. Eles foram os heróis do passado, os homens famosos. Por quê? Porque eram gigantes fortes, né? E, enfim, a gente vai entrar nesse assunto no próximo vídeo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham respondido
aí a dúvida de alguns, porque eu também sempre me perguntava um tempo atrás por que a gente vive menos, até eu descobrir o porquê, que tá nesse versículo aí da palavra de Deus. Gente, comentem aqui embaixo qual é a opinião de vocês acerca disso, o que vocês acharam desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu joinha para ajudar o canal. E se você gosta do meu conteúdo, também se inscreva e ative as notificações. Assim você vai me ver por aqui toda segunda, quarta e sexta-feira. Tá bom, gente? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!